Aos 84 anos, é o mais experiente repórter ativo no chamado jornalismo de campo e investigativo. Nestes 56 anos de trabalho, no rádio e na TV, acumulou dezenas de prêmios e centenas de processos na justiça brasileira, comprovando sempre absoluta lisura, responsabilidade em suas reportagens, sendo absolvido em todas as ações criminais e cíveis. Foi o primeiro jornalista caçado pela Revolução de 64. Nunca esteve filiado a partidos políticos, entretanto, sua independência e denúncia contra poderosos, civis ou militares, custaram-lhe 13 IPMs, inquérito policial militar, exílio no Uruguai e cadeia no Brasil. Além da lide jornalística, encontra tempo para realizar palestras em universidades, nas quais tenta passar sua experiência a futuros profissionais da área. Poucos repórteres vivenciaram tantos fatos como ele. Saulo Gomes é considerado um dos mais renomados repórteres de rádio e da televisão brasileira. Seu nome consta entre os heróis e pioneiros da história da TV no país, ao lado de Flávio Cavalcante, Murilo Antunes Alves, entre outros ícones. Saulo Gomes sempre conduziu reportagens e documentários que alavancaram grandes índices de audiência televisiva, como o programa Pinga Fogo, com Chico Xavier, que depois de mais de 40 anos ainda faz sucesso. No rádio, ainda jovem, também marcou presença na cobertura jornalística de importantes acontecimentos, a exemplo da catástrofe causada pelo transbordamento do açude de Oroz, no Ceará, em 1960. Participou ainda de reportagens especiais para Chacrinha, Flávio Cavalcante, Hebe Camargo, a série Os Grandes Erros Judiciários, para o programa J. Silvestre, e reportagens especiais para o programa Terceira Visão, dirigido por César Vanucci, programa Ratinho Livre, programa Leão Livre, Cidade Alerta e outros. Saulo Gomes foi homenageado como autor local na 11ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto em 2011. Atualmente, Saulo Gomes está escrevendo suas memórias e passando para livros e DVDs suas reportagens mais marcantes. Com vocês, Saulo Gomes. Muito boa noite, senhoras e senhores. Perdoem alguma falha de ordem técnica na voz, porque um problema sério na garganta está nos dificultando nas últimas horas. Mas podemos e queremos vencer mais esta jornada. Apesar da garganta, nós esperamos conversar um pouco com os senhores, começando pelo meu extraordinário agradecimento à organização do Fore Blue, a esses jovens liderados por Zé Araújo, num trabalho hercúleo, que realmente me impressiona, como creio que impressione os companheiros que aqui estão, pela competência, pela capacidade, pela organização, modelo para muitos organizadores de eventos neste sentido em Santa Catarina e em outros pontos brasileiros. Parabéns a estes jovens, através da figura do seu orientador maior, esse extraordinário jovem médium, Zé Araújo. De minha parte, eu quero agradecer, sem dúvida nenhuma, dizendo aos senhores que é um privilégio, corrigindo apenas um ano na idade e nos anos de trabalho,
que já completei 57, próximo a 58 anos de jornalismo, e além dos 84 da ficha, estou acrescentando mais um. Tinha exatamente eu 40 anos de idade, quando no dia 2 de maio de 1968, estive frente a frente com o Chico Xavier e ali começamos a desenvolver o nosso trabalho. O tema deste Fore Blue, nós temos exatamente o Espiritismo com Espíritos. Como os luminares por aqui passaram, alguns que estarão ainda nas próximas horas aqui se manifestando, perdoem, eu apenas quero dizer aos senhores que as lições que receberemos, sem dúvida nenhuma, amanhã do professor Prieto, que as lições deixadas há poucos instantes pela cultura, pela inteligência e pelo conhecimento tão profundo desse extraordinário companheiro que também ligado ao meio da divulgação, que é o Clóvis Nunes. E citando esses dois nomes de hoje e amanhã como oradores, eu espero estar prestando homenagem a todos os participantes cultos, inteligentes, capazes, que podem e que estão fazendo, através das suas verdadeiras aulas, estes momentos de reflexão para cada um dos senhores que militam nas hostes espíritas do nosso país. Vou falar então de alguns momentos de Chico Xavier. Como repórter, o acompanhei durante mais de 30 anos. Foram centenas de eventos que nós juntos tivemos oportunidade de viver. E rapidamente, este homem que aqui está, cuja fotografia estampada ainda em 2010, quando, por ocasião em Brasília do terceiro Congresso Brasileiro de Espiritismo, exatamente essas palavras muito bem colocadas aqui, o amor, o espiritismo, o saber, a fé e a caridade, sem dúvida nenhuma foram marcas inseparáveis da atividade de Chico Xavier. E quando falo em atividade, ao companheiro Clóvis, para acrescentar mais 10 anos neste trabalho a que Chico fez referência quando completou 65 anos de idade. Porque, efetivamente, ele chegou a completar 75 anos na mediunidade, acrescentando, portanto, ao seu tempo de aposentadoria como funcionário do Ministério da Agricultura, mais 10 anos, àqueles números aqui citados. Chico Xavier nos ofereceu, então, durante toda a sua vida, todas as suas entrevistas, a oportunidade de nos convencermos de que realmente ele conviveu desde os 5 anos de idade com os espíritos. Portanto, me parece que muito bem citado estiveram, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier conviveu, pregou, apresentou o espiritismo, sempre o seu trabalho no espiritismo com os espíritos. Não cabe a mim, portanto, chegar agora a minúcias num trabalho desta envergadura e desta profundidade. Os que aqui estiveram e os que virão continuarão explicando aos senhores. A mim cabe falar de alguns momentos de Chico Xavier, e eu vou já ao próximo slide. Alguns momentos de Chico Xavier marcantes na sua vida e dos quais eu, como repórter, durante mais de 30 anos, participei em muitos e muitos desses momentos. Vamos ao próximo. Para Chico Xavier chegar ao ponto que chegamos, dentre outras situações, a conquista do título de maior brasileiro de todos os tempos. Agora, no próximo dia 3 de outubro, estaremos completando um ano desta conquista, exatamente no dia em que se comemorava os 208 anos de nascimento de Kardec. No ano de 512 anos de existência do Brasil, nós conhecíamos entre seus quase 200 milhões de habitantes, um homem que recebia, e para sempre, o título de maior brasileiro de todos os tempos. Falarei um pouco mais adiante. Mas para que este episódio acontecesse,
Rapidamente, nas fotografias, os senhores têm um pouco dessa trajetória dos 75 anos de Chico Xavier na psicografia e no espiritismo, com esta sua primeira foto, quando em 1927 estava ele apresentando o seu primeiro trabalho em sua terra natal, em Pedro Leopoldo, no dia 7 de outubro de 1927. Ainda no tempo de mocidade, nós temos essas fotografias de Chico Xavier, sempre tratando do seu trabalho mediúnico, já aqui na faixa de 20 anos de idade. O significado desta mesa, e como repórter, quero dizer aos senhores que cabe a mim, espero poder cumprir o trabalho, a oportunidade de mostrar talvez alguns momentos e alguns documentos totalmente desconhecidos, inclusive das lideranças espíritas no Brasil, mas que vão mostrar aos senhores, ao final, porque títulos como Chico recebeu, chegaram onde chegou. Ele viveu realmente intensamente. Foi o único homem público que se conhece no Brasil e creio que no mundo, que durante 75 anos dedicou a sua vida à caridade sem amealhar um centavo sequer de todo o seu trabalho. Esta mesa que hoje encontra-se em poder de um dos seus sobrinhos, na cidade de Pedro Leopoldo, por sobre esta mesa estiveram os originais de Parnaso de Além-Túmulo, dos principais livros de Chico a partir de 1931, quando começou a escrever Parnaso de Além-Túmulo, e tantos outros livros até a década de 40. Este é um momento que muitos se recordam que está no nosso livro e no Pinga Fogo, nas fitas de Pinga Fogo, um momento de descontração, quando na sua participação no dia 27 de julho de 1971, na primeira apresentação do Pinga Fogo. E aqui irei então contar um pouco dessa história, da vida nossa, da vida do repórter, nesta grande conquista para a divulgação do espiritismo no Brasil, através da palavra e do trabalho de Chico Xavier. Esta foto, realizada pela TV Tupi, foi no dia 2 de maio de 1928. Minutos após esta foto, eu iniciava a primeira entrevista, vamos ao próximo, a primeira entrevista, de 1968, 28 eu nasci. A trajetória de Chico e de alguns grandes momentos, para que os senhores vejam que as conquistas, os títulos, elas não foram efêmeras, elas não foram de uma hora para outra, por algum motivo. Para chegar aqui ao microfone, eu vou usar esse microfone daqui, os senhores desculpem. Essas fotos são históricas, para que os senhores tenham uma ideia, porque elas datam de 1935. Aos 25 anos de idade, Chico Xavier recebia a visita de Clementino Alencar, esse repórter que aqui está, porque em consequência do seu trabalho, 3 anos depois da publicação de Parnaso de Além-Túmulo, um grande comentário, um grande interesse havia a partir da própria Academia Brasileira de Letras, quando alguns grandes intelectuais da Academia de Letras, como Humberto de Campos, escreviam nos jornais do Rio de Janeiro, principalmente no Diário Carioca, alguns artigos enaltecendo o trabalho de Chico Xavier à frente da sua casa de trabalho lá em Pedro Leopoldo. O interesse da imprensa maior se destaca quando o jornal O Globo, um dos maiores jornais do país, envia à cidade de Pedro Leopoldo este repórter, Clementino Alencar. Durante 2 meses, este moço documentou a atividade de Chico Xavier, a sua finalidade, investigar as suas atividades, conhecer o seu arquivo, conhecer o que estas pessoas que aqui estão faziam naquele local. Esta fotografia histórica, onde Chico Xavier encontra-se ao centro, nesta fotografia os senhores têm a presença de alguns professores de medicina da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e o próprio prefeito de Pedro Leopoldo, que era um médico.
mais oficiais da Polícia Militar e ainda juízes e promotores. Todas essas autoridades, inclusive no mundo científico, encontravam-se em Pedro Leopoldo para pesquisar o trabalho de Chico Xavier. Para que tenham uma ideia da importância de toda essa pesquisa, que durou alguns meses mais, os senhores têm ideia que ao final de uma dessas reuniões, depois de 2 meses de pesquisas, um dos professores se limitou a dizer apenas uma frase: estamos diante de um lídimo fenômeno. E continuaram pesquisando Chico Xavier. Então, alguns desses momentos credenciaram Chico Xavier para que ele chegasse. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Nas atividades de Chico Xavier, nós tivemos oportunidade, então, de ver, pelos idos de 1935. Pouco antes de 1935, uma das suas atividades era neste armazém, onde, com o dinheiro que aqui ganhava, ele ajudava a sua família e todos os seus irmãos, em boa parte, criados por ele. Prestem atenção nesse detalhe muito importante do trabalho de Chico Xavier. Ainda aqui há pouco foi citado que Chico tinha o cuidado de ele mesmo revisar os seus trabalhos para publicação nos livros que passavam pelo crivo da sua própria censura. Chico nunca se desligou de sua máquina de escrever. Esta máquina que durante o dia servia para o seu trabalho na Fazenda Modelo como funcionário do Ministério da Agricultura, Chico tinha a honestidade de apenas usá-la para o seu trabalho pessoal, para a tradução das suas mensagens pela noite e madrugada. Vamos ao próximo. O interesse despertado pela grande imprensa em torno de Chico Xavier chega a esse segundo grande momento da imprensa brasileira e de uma forma estrondosa, muito triste. Entretanto, serviu para uma divulgação maior ainda do trabalho de Chico Xavier e a grande discussão sobre a sua competência, sobre a sua capacidade e sobre o espiritismo. Davi Nasser e Jean Manzon, autor dessas fotografias, foram a Pedro Leopoldo em 1944. Portanto, 9 anos depois da grande série de reportagens do jornal O Globo, chegam eles, muito obrigado, chegam eles à cidade de Pedro Leopoldo. E lá, então, tem oportunidade de realizar o seu trabalho com esta reportagem intitulada Detetive de Além-Túmulo. Esta reportagem teve um efeito extremamente negativo, porque houve total e absoluta falta de respeito para com a figura e o trabalho de Chico Xavier. Os escândalos contidos nesta reportagem, menos pelo texto de Davi Nasser, muito mais pelas fotografias de Jean Manzon, fizeram com que Chico Xavier tivesse realmente uma ampla divulgação do seu trabalho. E esta reportagem gerou no Brasil, sem dúvida, uma outra forma de divulgação do espiritismo e do trabalho de Chico Xavier, porque a grande discussão se estabeleceu em todo o território nacional. Vamos ao próximo. Chico, entretanto, de alguns momentos que estou procurando mostrar aos senhores, nunca se descuidou do seu trabalho, apesar das críticas, apesar das proibições e apesar até, e não cabe aqui entrar em grandes detalhes, até das perseguições a que foi vítima por parte de personalidades ligadas ao próprio movimento espírita brasileiro em determinados momentos de sua vida. Entretanto, o trabalho que no meu arquivo tenho para publicar no próximo livro nosso, que se intitula Nosso Chico, nós trazemos o trabalho que Chico Xavier desenvolvia com as populações pobres de Pedro Leopoldo, através dos depoimentos que consegui colher de pessoas que conviveram na sua mocidade e a sua mocidade e a sua infância daquela cidade de Pedro Leopoldo. O trabalho de assistência às pessoas mais necessitadas. Chico prosseguiu na sua cidade de Uberaba
independente do que havia sido feito na imprensa em relação ao seu nome. Prosseguiu o seu trabalho na Casa da Prece, anos antes na Comunhão Espírita Cristã. Aqui, lamentavelmente, este local de grande importância na vida e na assistência às pessoas pobres de Uberaba e também na sua própria distribuição de alimentos, esta cena que aqui está não mais ocorre em Uberaba. Não sabemos os motivos reais, mas recentemente, por determinação de seu próprio filho, esta casa foi fechada, não teremos mais a oportunidade de ir lá às orações do abacateiro e nem mesmo de ver a distribuição de pães e de mantimentos neste local. Entretanto, aqui é uma das provas de que Chico era incansável no seu trabalho, no seu atendimento às pessoas mais necessitadas e, em especial, o seu carinho e a sua atenção para com as crianças e com os idosos. Vamos ao próximo. Observe, senhores, que Chico, inclusive, mantinha a sua atividade natural como qualquer cidadão comum na vida de cada um de nós, de cada um lar brasileiro. Aqui a sua inseparável máquina, como disse, o seu hábito de, durante a noite e madrugada, passar para a máquina de escrever os textos que psicografava, ele continuou, mesmo com a idade muito avançada, como aqui os senhores veem. Nos seus momentos de vida, Chico nunca se desligou e se colocava como um homem comum, cumprindo o seu dever em cada eleição que se feria no país. O seu carinho pelas flores se manifestava aqui, sem dúvida nenhuma, nesses jardins até hoje floridos na Casa da Prece, considerando que essas roseiras plantadas por ele próprio, por ele eram mantidas e cultivadas. E o seu cuidado com a horta, onde ele tratava o seu material de trabalho, mas principalmente a preocupação em preservar o verde e também aquilo que poderia ajudar nas suas campanhas a alimentação de muitas pessoas necessitadas. E Chico, na sua vida normal, tinha os seus momentos de prazer. Chico, como sabe, Prieto é um dos que aqui está que sabe bem, Chico era inclusive um grande, extraordinário cozinheiro e gostava de ter esse cuidado especial na cozinha, mostrando nos momentos de sua vida de descontração, de tranquilidade, de repouso, também desfrutando desses momentos, mas sempre com vistas à ajuda a quem mais pudesse necessitar. Vamos ao próximo. Diante da repercussão do trabalho de Chico Xavier e da extraordinária e, lamentavelmente, negativa repercussão da reportagem de Davi Inácio e Jean Manzon, Chico ficou afastado da chamada grande imprensa de 1944 até o ano de 1968. Em 1967, eu pautei pela primeira vez uma obra espírita, o Instituto Américo Bairral, que era um verdadeiro desafio no jornalismo brasileiro, especialmente na TV Tupi. Pela primeira vez, uma obra no campo da psiquiatria. Ainda hoje, um dos maiores institutos de psiquiatria do país, na cidade de Itapira, nas proximidades de Campinas, eu realizei lá esta primeira grande reportagem. E este moço, um dos melhores trabalhadores espíritas da casa, o organizador do Instituto Américo Bairral, que era um jovem professor e também homem de direito dentro da cidade de Itapira, chamado José Carlos Ferraz, depois do resultado desta reportagem, aceitando na minha vida profissional de repórter investigativo as grandes reportagens, desafiantes reportagens, consegui colocar no ar, pela primeira vez, repito, uma reportagem mostrando uma grande obra espírita. Esta reportagem me credenciou, vamos ao próximo, me permitiu solicitar a direção do Américo Bairral, que tão agradecida ficou por ter tido pela primeira vez uma grande obra espírita no campo da psiquiatria, mostrado ao Brasil inteiro pela maior rede de televisão do país. Entenderam o meu apelo, dizendo que tudo aquilo que eu sabia sobre Chico Xavier, do arrependimento que havia sido manifestado por Davi Inácio,
que nunca teve coragem de pedir perdão a Chico Xavier, mas sempre me disse em muitas e muitas oportunidades do seu arrependimento pela reportagem de 64, e com todos esses elementos explicados. Chico Xavier, ao ter informação de que eu tinha interesse de repor a verdadeira história como um jovem repórter investigativo, mas que queria olhar nos seus olhos, saber a sua verdade, trazer ao Brasil a verdade sobre o trabalho do médium Chico Xavier, 5 meses após esses contatos, Chico, na sua sabedoria, manda recado para o José Carlos de Ferraz para que eu vá a Uberaba, porque ele queria conversar com o repórter Saulo Gomes, a quem ele já assistia durante vários e vários dias para apreciar o meu trabalho, analisá-los e ver do possível interesse do nosso contato. Fui a Uberaba, com a maior lisura e honestidade, atender o chamado de Chico Xavier. Permaneci algumas horas em sua companhia, sem câmeras escondidas, sem microfones ocultos, sem nenhum subterfúgio, com a total e absoluta lealdade que eu percebi que Chico Xavier necessitava, precisava e, acima de tudo, merecia de um repórter. Em consequência deste trabalho, nesta noite histórica de 2 de maio de 1968, aqui estamos nós, para pela primeira vez na história do espiritismo e na história do jornalismo brasileiro, mostrar uma entrevista com Chico Xavier. E mais do que isto, o grande mundo espírita e não espírita, pela primeira vez, viu Chico Xavier psicografando uma mensagem assinada por Emmanuel, mensagem esta, e trabalho este que encontra-se aqui nas dependências desta casa, em DVD, lançado há alguns anos, pela DVD Versátil. Vamos ao próximo. Vejam, os senhores, o que aconteceu, e vão entender agora, desculpem, nas palavras de Chico Xavier, a importância deste bilhete. Chico, ao terminar o trabalho nosso, no dia 2 de maio, da forma que sempre se fazia, se preocupando com o destino de todas as pessoas, em determinado momento disse: Saulo, já vi que você é um companheiro muito bom. Queria que você desse uma ajudinha à Aparecida no Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba. Ela está com grandes dificuldades. Vai lá, vê o que você pode fazer. Dá uma ajudinha à Aparecida. Como sabem, Chico nunca pedia nada para ele e tudo para os outros. Fui para o Separa, o Hospital do Fogo Selvagem. Ao chegar naquele local, encontrei o mais terrível, o mais triste de todas as minhas reportagens. Um abandono total e absoluto. Os doentes não tinham nem mesmo o que comer. Remédios faltavam a quase todos os doentes em estado grave, em um número pouco superior a 100 doentes. Me conduí daquela situação e, correndo todos os riscos de afrontar a censura militar no ano de 1968, eu gravei aquela dura realidade e levei para o ar na TV Tupi. Foi uma reportagem de um impacto fantástico, como fantástico foi o impacto da primeira entrevista com Chico Xavier. Entretanto, com uma semana de campanha, quando o Brasil inteiro estava mobilizado, nos ajudando a salvar os doentes do fogo selvagem, a construir a obra, que eu convido quem hoje for a Uberaba vai conhecer o trabalho que lá continua ainda implantado, num bairro pobre chamado Abadia. Quando estávamos no auge desta campanha, os diretores comerciais e diretor artístico da TV Tupi me chamou, cumprimentou, disse que a campanha estava ótima, mas que o tumulto na programação precisava terminar e que as dificuldades já começavam a aparecer e que eu deveria encerrar a campanha naquela noite. Chorei, fiquei triste, revoltado, mas não tinha como corrigir, tinha que cumprir aquela ordem. O que fiz? E aí vem agora a participação, mais uma vez, de Chico Xavier neste episódio. No momento em que eu me encontrava nos estúdios da TV Tupi,
revoltado com tudo que vi, com a convicção da necessidade daqueles doentes, e só por isso o Chico me fez aquele dramático apelo, fez aquele pedido. Eu sabia que a campanha não devia e não podia ser encerrada naquela noite. Ao contrário do que estava em minhas mãos, uma ordem de serviço, eu cheguei no ar e disse exatamente o contrário, jogando fora o meu emprego, o que eu fazia com muita tranquilidade naquele momento. Eu tinha consciência que estava me enquadrando num problema de justa causa, num problema trabalhista, e que perderia meu emprego. Mas disse no ar, com a ordem de serviço, que me mandava encerrar a campanha. Pela necessidade de Uberaba, pelo amor que a população brasileira dedica aos doentes do fogo selvagem, a TV Tupi, a sua direção, me manda prosseguir durante mais uma semana com esta campanha. Foi uma verdadeira bomba na minha cabeça. Todas as medidas foram tomadas para eu ser demitido. O que acontece no momento em que eu estou aguardando o comunicado de uma demissão, Chico Xavier a 480 quilômetros de Uberaba, sem ter nenhum contato comigo ou com qualquer colega, me manda um portador a São Paulo, e com a sua própria letra nós temos aqui o seu rápido bilhete. Às 21h45 do dia 5 de junho de 68, foi feita uma prece e uma vibração em favor do repórter das Associadas Saulo Gomes, que está encontrando dificuldades dentro da sua campanha a favor dos doentes do fogo selvagem da cidade de Uberaba. Recebemos como resposta uma mensagem assinada por nosso bondoso irmão Emanuel, que segue na íntegra. Veja, os senhores, eu sempre fui, como sou, um humilde repórter, mas vejo o privilégio que Chico criou para um repórter, em consequência do seu amor pela obra do fogo selvagem, em consequência do seu amor pelos menos favorecidos daquela causa. Emanuel, o seu mentor intelectual, escreve ao repórter, e irei publicar no meu próximo livro, na íntegra, esta mensagem, onde Emanuel diz exatamente isto, que eu tenho que me conformar e entender, em outras palavras, é dito isto, que fazer a caridade é muito difícil, mas que os espíritos, Emanuel e os espíritos outros com ele, irão me ajudar a levar a bom termo a campanha. O resultado disto, senhores, é que eu não fui demitido. Ao contrário, no instante que este bilhete de Chico Xavier chegava de Uberaba por mãos de um portador, o diretor-presidente dos Diários Associados, que alguns aqui conheceram, Edmundo Monteiro, assinava uma ordem de serviço dizendo: Cassiano Gabus Mendes, diretor da TV Tupi, nós temos interesse de dar apoio ao Saulo Gomes e prossiga a campanha do Hospital do Fogo Selvagem, porque esta campanha é meritória. Isto é obra de Chico Xavier. Esta ajuda veio de Chico Xavier. Pois bem, em consequência disto, a campanha prosseguiu e, repito, quem for a Uberaba nesses dias irá ver o maior hospital no gênero para se trabalhar tratamento para as vítimas de fogo selvagem, o conhecido pênfico foliáceo. Vamos ao próximo. Esta fotografia é o retrato de uma realização. Chico Xavier me aguardava com essa senhora que aqui está, era diretora do hospital. Nós estamos chegando a Uberaba depois de 16 dias de campanha, e esta mulher que estava sendo expulsa com os seus doentes das próprias pobres dependências daquele local no Alto da Abadia, chegava a Uberaba numa ambulância 0 quilômetro doada por uma rede de lojas de São Paulo, capitaneando 23 caminhões carregados de doações. Pudemos dar alimento, roupa, remédio e terminar a construção de um grande prédio que até hoje, como disse, é sede para tratamento de fogo selvagem em Uberaba. Vamos ao próximo. Chico, em sua casa, estava emocionado e chorando, e agradecendo por este trabalho em favor do fogo selvagem. Com a presença de Chico Xavier na televisão, da nossa primeira entrevista, abriram-se as portas da chamada grande imprensa. Todos os jornais, as grandes revistas, programas de televisão,
inúmeros programas, enfim, o espiritismo passou a ter uma divulgação muito grande, muito séria, muito importante, graças exatamente ao trabalho de Chico Xavier. Registro, e irei mostrar os documentos no meu próximo livro, que Chico Xavier, a partir deste momento, recebe da própria Federação Espírita Brasileira e da USE em São Paulo severíssimas críticas, porque aquelas lideranças entendiam que a exposição, isso está escrito em documentos assinados por dirigentes espíritas, e que me sinto no dever, em respeito à memória do Chico, de agora usar no meu próximo livro. Criticavam a presença de Chico, entretanto, todos se esqueceram que de Emmanuel, Chico havia recebido a informação que tão logo atingisse a 100 de livros editados, ele poderia e deveria procurar abrir os espaços para a divulgação do Espiritismo. E eu digo aos senhores, é nobre, é importante e é séria a divulgação do Espiritismo nas obras espíritas, mas creio que todos concordem que era muito importante que a imprensa não espírita abrisse as portas para o Espiritismo através do trabalho sério de Chico Xavier, o que felizmente, humildemente, um repórter associado que aqui está, conseguiu fazer. Vamos ao próximo. Em consequência, apesar, repito, de todas as críticas, Chico, sabiamente, aceitou o convite para ir a inúmeros programas. Não posso mostrá-los todos, mas aqui era o programa de Silvio Santos, até hoje um dos homens mais poderosos da televisão, quando Chico, em minha companhia, porque na maior parte dos programas ele pedia que eu estivesse presente, vai a este programa. E os senhores ouvem numa das nossas gravações os 17 minutos de entrevista séria realizada por este moço, que era e é apenas um homem muito rico e diretor de um programa de televisão. Isto fez parte da expansão da divulgação do Espiritismo. Havia um público muito grande no Cidade contra Cidade, que era um programa líder de audiência, que ouviu, em meio aos entretenimentos e aos shows, a entrevista séria e a mensagem de Chico Xavier. Vamos ao próximo. Chico, nos seus muitos momentos de vida, embora durante seus 75 anos de atividade, sempre se negava, evitava ir receber homenagens. Entretanto, diante da repercussão do Pinga Fogo, do programa de 1971, e mostra esses dois momentos para dizer aos senhores que não há como mostrar quase pouco mais, em torno de 20 títulos que Chico foi receber dos 84 que lhe foram otorgados. Esta reunião ocorreu na cidade de Ribeirão Preto, pouco menos de 2 meses depois da realização do Pinga Fogo. E em 1974, na cidade de Itapira, com José Carlos Ferraz participando desta homenagem, aquele moço que em 67 me aproximou de Chico Xavier. Então, para emoldurar o convite, ou melhor, a notícia dos 84 títulos oferecidos a Chico, eu uso apenas esses 2 momentos como ilustração. Vamos ao próximo. A soma dos trabalhos que nós temos realizado, no sentido de bem publicar e bem divulgar o Espiritismo, ocorreu em 2 grandes momentos em minha vida profissional, e graças ao entendimento da força superior, ou melhor, da direção superior dos diários e emissoras associados. O programa de 1968, a entrevista de 68 e o Pinga Fogo de 71. Preocupado em que estes arquivos não desaparecessem com o fechamento da Tupi em 1980, consegui o interesse na DVD Versátil em São Paulo. E este DVD, que aqui está, que está esgotado na praça e apenas alguns exemplares ainda estão aqui nesta casa de exposição do público, acaba de trazer uma grande novidade que vou mostrar aos senhores um pouco mais adiante. O seu lançamento no dia 10 de outubro, internacional. Já já vou mostrar em que temos. Aqui é um momento do Pinga Fogo,
quando estou eu formulando a minha pergunta, o pinga-fogo perpetuado nas páginas, pela primeira vez aqui está a íntegra dos 2 programas, num trabalho da mais editora espírita do Brasil, da cidade de Catanduva, chamada Intervidas. E aqui o momento que Chico Xavier, no 2º programa Pinga-Fogo, em dezembro de 71, está se preparando para a leitura final da sua mensagem psicografada. Vamos ao próximo. Esta é a grande novidade, a grande notícia que eu reservei para trazer para os senhores, já que perdi a oportunidade, como havia a mim mesmo prometido, de trazer hoje aqui o lançamento do filme, do vídeo, ou melhor, do livro Nosso Chico, onde eu estarei contando detalhes importantes da nossa atividade, mas principalmente dos grandes momentos de renúncia de Chico Xavier. Por motivos alheios à minha vontade, a editora não pôde nos colocar esse livro aqui em Blumenau. Eu estou, então, trazendo para os senhores esta compensação. O lançamento para o próximo dia 10 do mês que vem, do dia 10 de outubro, e internacional, o Pinga-Fogo, legendado às suas 8h30 em inglês. Vamos ao próximo. Este é um slide já de uma das legendas do Pinga-Fogo, que, como vem, as pessoas que entendem bem inglês já têm aqui a oportunidade de ver, e para que os senhores saibam da importância da divulgação do Espiritismo através deste trabalho com o Chico Xavier, a língua oficial do mundo inteiro, que é o inglês, começa a ser esse trabalho apresentado no dia 10 em vários países a partir dos Estados Unidos. Vamos ao próximo. Aqui é uma das minhas perguntas. Esta pergunta em português no seu original, os senhores encontram exatamente na página 58 do livro, daquele livro que mostrei há pouco do nosso Pinga-Fogo. Este é um presente que eu trago aos organizadores do Fore Blue, aos senhores que aqui estão, porque é uma notícia que nós havíamos reservado durante vários dias, na ausência do livro Nosso Chico, para poder trazer isto, que é uma grande conquista e uma ampliação da divulgação do Espiritismo através da sadia imprensa. Trabalho realizado há 42 anos passados e que agora começa a ser divulgado com esta extensão no exterior. Vamos ao próximo. Chico, como mostrei aos senhores, além de ter seus momentos pessoais, que ele vivia com intensidade absoluta, mas sempre preocupado com os demais, recebia a influência de muitos políticos em sua casa. Inúmeros foram políticos que o procuraram, inúmeros foram os políticos como Tancredo Neves e outros mais que tiveram com ele cuidado, como o ex-presidente Collor, que tiveram contato pessoal. Chico Xavier constantemente encontrava-se em São Paulo, como nesse show, liderado em 1973 por Roberto Carlos, aqui, num outro momento de descontração e de festa, de festividade, ao lado de Nair Belo e Aguinaldo Timóteo, aqui ao lado de Hebe Camargo. Também Chico está aqui não para se divertir, mais uma vez num jantar beneficente, onde o seu nome ajudava a encontrar, a receber meios para ajudar aquelas obras sociais. E em 1999, este moço que aqui está hoje, prefeito de Uberaba, à época era o deputado estadual Paulo Piau, conseguiu instituir a Comenda da Paz Chico Xavier. O primeiro homenageado em deplorável estado de saúde foi Chico Xavier. E o título levado à sua presença pelo próprio ex-presidente da República, até então governador de Minas Gerais, Itamar Franco. Vamos ao próximo. De alguns momentos de Chico Xavier são históricas essas fotos. A sua casa em Pedro Leopoldo, hoje tem nessa entrada principal a entrada do seu próprio museu. Preservados estão as dependências onde Chico viveu toda a sua infância e mocidade. A sua caminha e aqui a cama do seu companheiro e amigo e irmão André Luiz. A exposição naquele local em Pedro Leopoldo dos seus
mais de 400 livros. Aqui as fotografias e vários momentos de Chico Xavier em atividade social e mediúnica em vários pontos do país. E este é o jardim que também, a exemplo das rosas em Uberaba, aqui Chico cultivava mirra nos jardins da sua própria casa de trabalho, e estes canteiros continuam sendo preservados até hoje por pessoas ligadas à sua própria família. Vamos ao próximo. E falando daqueles momentos da mocidade e infância de Chico Xavier, nós temos essas fotos históricas, a cama onde Chico, no dia 30 de junho de 2002, desencarnou, muitos dos bonés, todos eles ganhos de presente. Aqui nós temos a fachada, que ainda hoje em atividade, da Casa da Prece, algumas das roseiras plantadas pelo Chico e interiores da sua casa, que hoje em Uberaba, na iminência de ser tombada pelo patrimônio histórico, apesar de muitas resistências, está lá sendo mostrado nesta casa todo o seu acervo. Vamos ao próximo. Este é um dado da maior importância. Chico Xavier teve um sonho, morreu sem que se realizasse. Em 1975, muitos dos senhores que já leram aqui, livros de Carlos Bacelli e outros mais, naturalmente tiveram conhecimento de uma carta de Chico Xavier, assinada em maio de 1975, se desligando da comunhão espírita cristã, sob a alegação de que não aceitava a imposição de receber uma propriedade de alto valor da família Caiado, em Goiás, na antiga capital do estado de Goiás Velho. Chico, contrariado, foi àquela cidade e recebeu uma propriedade de muitos milhões de reais da família Caiado. Ao receber em cartório, irei mostrar no nosso livro os documentos na íntegra, e a íntegra dessas certidões seria muito problemático e cansativo mostrar aqui. Chico, ao receber aquela doação, surpreendeu a todos com o seguinte ato: doou a metade da fazenda no mesmo cartório, no mesmo ato, para a comunhão espírita cristã, e a outra metade entregou à família Caiado, pedindo que ali se arranjasse dinheiro, que a propriedade fosse vendida e criasse o Lar Fraternidade para cuidar das crianças pobres da cidade de Goiás. Isto nunca aconteceu. Há motivos diversos que impediram. Quando Chico, na sua sabedoria, percebeu em 1982 que a obra não saía do sonho e que ela não ia se realizar, neste mesmo ano, Chico havia sido procurado por um dos bispos da Igreja Católica que tanto e tanto perseguiu, Dom Tomás Balduino, bispo de Goiás, e que falou a ele das dificuldades que uma obra social chamada Lar São José estava tendo na cidade de Goiás para cuidar de crianças desassistidas. Chico, imediatamente, através de um advogado, mandou a sua doação para um cartório de Goiás, e esta obra Chico entregou, também esperando e sonhando que nela se instalasse o Lar Fraternidade. Isto nunca aconteceu. O ano passado, no mês de março de 2012, preocupado em investigar o que verdadeiramente estava acontecendo, fui à cidade de Goiás. Pesquisei o que aconteceu na cidade de Goiás. Encontrei o Lar São José. Vi que o sonho de Chico não se realizava. Conseguimos aquilo que alguns iriam usar a palavra milagre. Conseguimos uma grande proeza. Visitei o Lar São José, convidei as diretoras do Lar São José, todas elas dominicanas, para seguirem comigo até o centro da cidade de Goiás. E as levei às dependências, isto está documentado, irei mostrar inclusive textos e fotos. Levei-os às dependências do Centro Espírita Chico Xavier. Reunidos espíritas e católicos naquele ambiente, sem que houvesse tempo para raciocinarem muito, fiz uma palestra de meia hora, quando mostrei às diretoras do Lar São José
às dominicanas e aos dirigentes espíritas, ao próprio promotor da cidade, presidente do Centro Espírita Chico Xavier, a carta de Chico. E ali escrita eu li em voz alta o seu sonho de criar o Lar Fraternidade. E mostrei que isto não havia acontecido. Resultado, ao final daquela reunião, saímos todos, uma irmã dominicana, presidente daquela instituição, por nome de Eliene, nos reuniu e disse: Dr. Paulo, presidente do centro, senhor Saulo Gomes, eu vou pedir autorização aos meus superiores na França e ao bispo de Goiás. E eu prometo ao senhor que nós vamos realizar o sonho de Chico Xavier, criando o Lar Fraternidade. Isto acontece em março. No dia 29 de março do ano passado, com a presença dos diretores da Federação Espírita de Goiás, com a presença do bispo de Goiás, com a presença dos dirigentes espíritas de várias cidades de Goiás, era instalado com o estatuto, eleição de diretoria, o Lar Fraternidade. Está realizado o sonho de Chico Xavier, por o repórter, seu amigo, 37 anos depois, pelo carinho, pelo respeito, por ter ouvido lá em 1968 aquelas palavras de Chico Xavier me pedindo ajuda para o Hospital do Fogo Selvagem, e como repórter, a Tupi, por meu intermédio, podia e ajudou, dê uma ajudinha ao Hospital do Fogo Selvagem. Eu me senti no dever, e felizmente as forças superiores ajudaram para que se pudesse ter o sonho de Chico Xavier realizado. Este logotipo está fixado na porta da sede. Isto aqui, senhores, é um número de quase 500 crianças assistidas no Lar Fraternidade. E a diretoria desta instituição é composta de 15 diretores. Irei publicar os documentos no próximo livro, como disse. Desses diretores, 9 são espíritas, 6 são católicos. A presidência é de uma trabalhadora espírita chamada Fernanda. A vice-presidência é da católica, da dominicana, irmã Eliene. Portanto, senhores, aqui está o que se pode e deve fazer. O jornalismo sadio para realizar o sonho de Chico Xavier, que nada mais era, como foi na sua vida inteira, durante seus 75 anos de trabalho, o bem a todos aqueles que necessitavam. Vamos ao próximo. Das muitas homenagens que Chico tem recebido, esta é uma surpresa que estou trazendo também para os senhores. O ano passado, ao terminar a aprovação, ao terminar a série de programas O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, surpreendido fui nos estúdios da TV do SBT, pela direção corintiana, e que disse, como Chico Xavier, no Pinga Fogo de 1971, disse que é corintiano, nós queremos, neste ano, depois desta conquista do título de maior brasileiro de todos os tempos, prestar a ele uma homenagem. Este diploma está em meu poder, irei entregar a direção dos diretores de uma obra que está sendo construída em Uberaba, que vai se chamar o Memorial Chico Xavier. Estarei entregando, tão logo chegue o momento daquela inauguração. Vamos ao próximo. Embora Chico nunca se preocupasse com as homenagens, rapidamente os senhores veem aqui a homenagem do primeiro título, otorgado em 72 pela TV Tupi. Esta é uma nota muito interessante. A revista Época, no ano de 2006, fez um concurso para a escolha do maior brasileiro da história. Resultado é que 33 personalidades lideradas por Fernando Henrique Cardoso escolheram a personalidade Rui Barbosa como o maior político da história. E 25 nomes de grandes personalidades foram colocadas à votação popular, menos o de Chico Xavier. A direção da revista Época teve a surpresa ao abrir a contagem dos votos que Chico Xavier havia recebido a quase totalidade dos votos.
Foi mais uma homenagem prestada a ele, embora Chico nunca se preocupasse com essas homenagens. Aqui é um título honroso que os senhores muitos já ouviram falar, 2,5 milhões de pessoas, numa promoção da TV Globo de Minas Gerais, instituíram o título Chico Xavier, o Mineiro do Século. Este busto está de frente à Casa da Prece, é uma homenagem da cidade de Uberaba a Chico Xavier. Quando, no advento do seu centenário, no ano de 2010, a Casa da Moeda emitiu 600 mil... A Casa da Moeda exibiu, ou emitiu, melhor dizendo, estas medalhas em prata, ouro e bronze, enquanto que os Correios e Telégrafos, 600 mil exemplares deste selo. Aqui, a medalha da Paz Chico Xavier e a chamada da própria SBT, a conquista do maior de todos os títulos de Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. Vamos ao próximo. Aí está o livro que reporta os detalhes desta conquista, quando o Mineiro do Século, Chico Xavier, é o primeiro e Santos Dumont o segundo colocado. Vamos ao próximo. Aqui a revista que fiz referências há poucos instantes, a revista Época, com a conquista do maior brasileiro da história. Ao próximo. Este é o momento culminante de todas as homenagens que Chico Xavier podia merecer ou merecia. Eu fui convidado pela direção associada para defender o nome de Chico Xavier. Aqui estão algumas lideranças espíritas, como a senhora Guiomar Albanese, do Centro Espírita Perseverança, o seu filho de criação, e todas as torcidas para esta grande final, que foi o programa maior brasileiro de todos os tempos. Na ocasião, disputaram Chico Xavier. Aqui estão as camisetas daquela torcida, só de espíritas, a torcida da Princesa Isabel e Santos Dumont. Vamos ao próximo. Este foi um momento de emoção indescritível. Aguardávamos, depois de apurar um total, segundo o SBT, de pouco mais de 6 milhões de votos, aguardávamos o anunciar o nome daquele que seria portador permanentemente em toda a história do país do título de maior brasileiro de todos os tempos. Vem exatamente este momento que tanto nós aguardávamos. Vamos ao próximo. Observe, senhor, este detalhe. Ao ser anunciado o nome de Chico Xavier, as torcidas de Santos Dumont e as torcidas de Princesa Isabel se soma a torcida de todos os espíritas presentes nos estúdios do SBT para formarem juntos a homenagem merecida a Chico Xavier. Eu creio que este tenha sido o coroamento do trabalho nosso, iniciado em 1940 e 1968. E depois de 44 anos, me sinto orgulhoso e feliz por ter tido a felicidade de participar com uma pequena colaboração para que o brasileiro entendesse que Chico Xavier era, por todos os títulos, merecedor daquela eterna homenagem de ser o maior brasileiro de todos os tempos. Vamos ao próximo. Este troféu, porque estou exibindo neste instante para os senhores, como homenagem aos presentes, porque tem uma história rápida que eu passo a contar. Ao terminar o programa, como era uma disputa entre 3 personalidades capazes de merecedoras do título, a Princesa Isabel, Santos Dumont e Chico Xavier, a direção do SBT mandou confeccionar em acrílico 3 troféus iguais e ficou aguardando saber quem seria o vencedor. Terminado, anunciado o nome de Chico Xavier, ao seu filho que estava presente, filho de criação, foi entregue aquele troféu provisório. Só alguns meses depois, o SBT manda um emissário à minha casa e os senhores têm aqui pela primeira vez a amostra da grande homenagem prestada pela BBC de Londres e pelo SBT, mas principalmente pelo povo brasileiro, numa data histórica para os espíritas, no dia 3 de outubro de 2012. Esta placa de ouro é a placa definitiva, que está em nosso poder, como homenagem a Chico Xavier, conquistando este título único na história do Brasil. O próximo.
Eu peço desculpa aos senhores, a voz prejudicou em tudo, até no que eu poderia dizer mais aos senhores. Desculpa a incompetência pela saúde que não está muito boa. Mas eu só posso agradecer aos senhores com esta mensagem na voz de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Muito obrigado, senhores. Estejam todos em paz e até um próximo encontro. Parabéns aos organizadores deste evento. Muito obrigado. Muito obrigado.